nesta casa de oração. Não me sinto nem estranho. E eu peço somente que os irmãos continuem orando por mim, porque a gente sabe, quando a gente é convidado mais de uma vez, a responsabilidade dobra, triplica, quadriplica e aí vai aumentando. Os irmãos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo instruindo seu filho na fé a Timóteo. Quem é Paulo? Nós sabemos que Paulo é um judeu de filiação e romano de nascimento, onde ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade do Império, pertencente ao Império Romano. Filiação de sangue, judeu, seus pais judeus, mas o local de nascimento era romano. Também seu nome gentil é Paulo. Tem muita gente que prega por aí que Deus transformou Saulo e transformou e mudou de nome. Deus não mudou de nome. Saulo é o nome judeu e Paulo é o nome gentil, mas também derivado de Saulo. Então Deus não muda nomes. Deus não muda a nossa essência quando nós nos encontramos com Ele. O que Ele muda é uma essência que era depositada para usar de forma errada, para agora usar de uma forma correta. Nós sabemos que Paulo, antes de se converter, ele perseguia os judeus. Por que ele perseguia os judeus? Paulo fazia parte da seita dos fariseus. Estava sendo instruído aos pés de Gamaliel na sua época. Gamaliel não era um homem qualquer. Era o melhor homem instruído da seita fariseu de sua época. Então Paulo, logo, também não era um qualquer. Estava sendo muito bem instruído. Paulo ele era zeloso. E ele era tão zeloso quanto a lei de Deus que ele cria que perseguir os cristãos e acabar com a seita dos nazarenos que eles acreditavam era a obra divina. Então ele era ousado, ele era valente, ele era destemível, porque ele sabia que fazia a vontade de Deus. Lembra que eu falei que Deus não mudou a essência dele? Ou seja, quando Paulo é convertido no caminho para Damasco, lá em Atos capítulo de número 9, que o Senhor Jesus Cristo aparece para ele, agora esta mesma essência, esta mesma ousadia, só que não com agressão, mas com o poder do verdadeiro Deus, ele agora vai pregar o Evangelho. Deus não muda a essência, ele só pega a nossa essência para ser usada da maneira correta. Ou seja, quando Deus nos chama, se nós éramos ousados para viver uma vida leviana, se nós tínhamos ousadia para estar entrando no meio de favela para comprar drogas, se nós tínhamos ousadia para estar perdendo noitada no meio de pancadão, se nós tínhamos ousadia para estar em grupo de pagode lá fora, se nós tínhamos ousadia para que os coleguinhas nos acompanhassem para fazer o que era de errado, agora Deus nos pega, nos transforma, nos limpa e nos santifica. Não somente para ficarmos ocupando bancos e assentos de igreja, mas é porque agora nós vamos pregar para o drogado. Nós agora vamos entrar na boca de fumo e pregar para o traficante.
Nós tínhamos amigos que iam para as baladas, nós vamos falar com eles, sem medo, sem vergonha, sem temor, mas com ousadia. Uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Paulo também foi um homem importante. Através dele, nós vemos que todo o cânon do Novo Testamento é formado. Através dele, nós vemos que a justificação nossa não é por obras, como criam os judeus. A justificação nossa agora é pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer. Em Efésios capítulo 2, 8, 9, também vai resumir que a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. Os judeus guardavam toda a lei, todo o rito, todo o processo. Também os gentios da época, fazendo sacrifícios a deuses pagãos. Agora ele pega e vai demonstrar para toda a igreja que não, tudo é pela fé. A salvação é pela fé. Não há nada que eu possa fazer que eu venha a ser salvo. E uma vez salvo, não há nada que eu possa deixar de fazer que eu vou perder essa salvação. Porque tudo é pela fé, tudo é pela graça. É claro que nós devemos permanecer, nós devemos perseverar. O próprio Jesus diz na sua palavra que de Moisés até João Batista, o reino dos céus era tomado pelo amor. E a partir de agora, o reino dos céus seria tomado pelo esforço. Não quer dizer que eu possa estar alheio, incomodado, deixando de praticar o básico, beabá da escola bíblica dominical, que é o quê? Orar, consagrar e meditar na palavra. Nós não podemos deixar de fazer isso. Mas não entender que se nós fizermos isso, nós seremos salvos. E se uma vez eu falhar com uma dessas atitudes, eu estou condenado. Não, jamais. Nós não podemos cair no descanso, no relaxo, como um soldado que está sempre pronto para a batalha, ele venha nos acomodar. Já viu um policial? Ele é policial fardado e sem farda. Um policial à paisana, se ele vê uma ação de criminoso, o que ele vai fazer? Sacar a arma e ajudar. Ele vai agir. Ele está errado? Não, porque ele não deixou de ser quem ele é. Ele continua atento, ele continua prevenido. Assim tem que ser nós. E por deixarmos essas atitudes, muitos têm caído, muitos têm enfraquecido, muitos têm desviado e muitos têm se apostatado da fé. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra. Quantos de nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras? Quantos de nós precisamos voltar não somente à placa denominacional, mas quantos de nós precisamos levantar o altar nas nossas casas? O altar de oração no nosso quarto secreto. Ah, mas eu não tenho um cantinho secreto. Faça a sua sala o seu quarto secreto. Faça da sua cama o pedestal da oração. Se eu não consegue orar de joelho, faça dos pés da sala o altar para Deus te ouvir mesmo em pé. Porque não importa da maneira que você vai orar. O importante é você abrir seu coração e Ele assim vai te ouvir. Glória a Deus! Agora nós estamos diante de uma das cartas mais emocionantes que Paulo escreve. Todas as cartas são emocionantes. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo, especialmente estes versículos que nós lemos, ela é muito mais emocionante. E por quê? Nós vamos chegar lá. Paulo ele vai usar toda a sua escrita nessa segunda carta para Timóteo. Ele vai destacar alguns assuntos. Um dos assuntos é para que Timóteo permaneça na fé. 2 Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 2. Quando Paulo escreve para Timóteo neste período, Timóteo era jovem e já era pastor de uma igreja em Éfeso. Muito provavelmente, Timóteo andou também com João, com Epafrodito, porque ambos é da mesma época. É tanto que Paulo morre primeiro do que João. João é o único dos apóstolos que tem morte por causas naturais. O apóstolo Paulo morreu decapitado diante de uma perseguição do imperador Nero. Então, mesmo diante da perseguição, Paulo encoraja. Mesmo diante da morte, ele encoraja. Mesmo diante, sabendo, ele já sabia, a sentença já estava dada, ele encoraja Timóteo a permanecer.
Na fé. Permaneça na fé. Paulo também sabia que, como eu já falei, que sua morte está próxima. Paulo também sabia que estava preso em condições muito difíceis, segundo Timóteo capítulo 1, versículos 16 e 17. Muitos dos irmãos que estavam por perto de Paulo, muitos daqueles que Paulo discipulou, que Paulo instruiu, que Paulo formou, também o abandonou. Como nós vemos aqui, no versículo de número 10 do capítulo 4. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou amando o presente mundo, em outras traduções. Ou Demas me abandonou. O que é amar o presente século? Ele foi atraído pelo que o mundo oferecia. Coisa triste é quando nós estamos discipulando alguém. Coisa triste é quando nós ensinamos alguém. Coisa triste é quando nós confiamos alguém. Coisa triste é quando nós levantamos alguém para ocupar certo cargo. Coisa triste é quando nós separamos alguém para ocupar uma certa posição eclesiástica, para, no fim das contas, nos abandonar. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Evangelho é isso, irmãos. Evangelho é isso. Evangelho é sofrimento. Evangelho é labuta. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é nós olhar para o que o mundo tem a nos oferecer. E mesmo assim nós dizer não. Mas irmão, é uma bênção, vai ser uma bênção que eu vou conquistar. Há caminhos para um homem que parece bem, mas o final é a morte. Quem não anda debaixo de oração, quem não anda debaixo de consagração, quem não anda estudando a Bíblia Sagrada, ela primeiramente é levada por todo e qualquer tipo de doutrina que é apresentada no meio evangélico. No meio evangélico tem muitas filosofias, tem muitas ideologias satânicas infiltradas com boa aparência, como raposinhas pequenininhas, como pedrinhas que a gente vai jogando ali para daqui a pouco a gente está igual aquelas bolinhas de gude pisando, escorregando e caindo. Uma das filosofias que tem sido apresentada e que tem levantado desde 2019 até o tempo atual é uma filosofia de teologia da prosperidade. Que crente não pode ser pobre. Crente não passa por problemas. Crente não passa por tribulação. Crente não passa por adversidade. Crente não pode pagar aluguel. Crente não pode andar de ônibus. Crente tem que ter carro. Crente tem que ter uma boa casa. Crente tem que sonhar alto. Crente não foi chamado para estar por cauda, mas por cabeça. Aleluia! E quantos têm olhado para este presente século e abandonado Jesus? Detalhe, muitos abandonam, mas não sai de dentro da denominação. Meu Pai. Irmãos, eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir. Aqui quem me conhece sabe que eu não se quer ouvir o que quer, não chame Francisco para pregar. Porque eu oro, eu jejuo, eu me consagro. Eu ia até trazer uma outra coisa, e nessa semana Deus mudou para mim. Porque eu diria trazer uma outra mensagem. Eu sempre falo, eu sempre pego no chacrinha, eu sempre dou lapado. Eu falei mesmo, eu falei, não Deus, essa semana eu vou levar, sabe irmão Anderson, eu vou levar uma palavra melhor. Não, irmão, não. Eu obedeço a Deus. Porque naquele grande dia, eu já falei, eu posso ganhar o inferno por qualquer motivo, mesmo porque eu fui desobediente quanto a isso. Eu posso ir para o inferno, posso por qualquer outra coisa, mas desobediente a que Deus vai falar, não. Esse motivo eu não vou, não. Então, irmãos, nós ensinamos, nós oramos, tem líderes, tem pastores que perdem horas e horas de madrugada orando pela igreja, orando por um irmão, orando por uma irmã, vai visitar, vai aconselhar, vai falar para no final das contas abandonar. Vira as costas. Por quê? Porque os olhos estão brilhando
para que o mundo está oferecendo. E tem muitas igrejas, venha receber a tua bênção. Traz o teu melhor voto. Faz um voto com Deus. Venha porque Deus vai abrir a porta tal. Deus vai fechar essa porta que está te aprisionando. Sendo que o local que a pessoa está pode ter um local de homossexuais, de macumbeiro. E tem gente que não sabe lidar com isso. Mas se você está lá, é para você ser luz. Porque ser luz aqui dentro é muito fácil. Colocar uma roupa de crente, passar uma maquiagem leve de crente é muito fácil. Brilhar no meio dos irmãos é muito fácil. Agora, brilhar onde está nas trevas é ele que eu quero ver. Quando alguém chegar, eu sou homossexual, e o que você tem para dizer para mim? Você fala, você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir a mentira? E quando você falar a verdade, mas eu não concordo. Foi o que você me perguntou e eu te expliquei à luz disso aqui. Mas você é intolerante, eu posso até te processar. Está preparado para isso? Porque tem crente, irmãos, que fala assim, não pode mais falar isso na igreja, senão nós vamos receber um processo. A gente tem que tomar cuidado. Irmão, não estou dizendo que nós devemos deixar de amar. Mas nós não deixamos. Amar também é falar a verdade. Amar também é corrigir. Ou eu estou vendo uma pessoa que está indo a passos largos para o inferno. Não, é isso mesmo. Vai mesmo. Isso é amor? Isso se chama hipocrisia. Ele vai logo depois, eu vou também. Eu vou também. Então as pessoas têm se encantado com este presente século. As pessoas têm se fantasiado com o que tem oferecido para a gente. Nunca se levantou tanto coach nesta geração. Destrave sua mente. Eu estava meditando essa semana. Eu falei, meu Deus. Aí destrava a sua mente para você desbloquear e conseguir conquistar. E eu falo, meu Deus. E Deus me incomodou. E aí Deus fala para mim, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos entender e provar de quão bom e agradável é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que muito coaches, até dizendo cristãos, deles são até ousados que entendem de Bíblia. E os crentes, batizados no Espírito Santo, que fala a língua, traz revelação, não entende de Bíblia. Que roda, que por irmão, mas eu sei cada versículo. Você saber e não colocar em prática, para Deus é não entender a mesma coisa. Quando Deus fala para o povo, lá em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é que o povo era burro, analfabeto, não. Porque eles tinham a Torá. Eles tinham a lei, a Torá, tinham sacerdote, tinha sumo sacerdote. E mesmo assim eles eram ensinados, só que não colocava em prática. Para Deus, você saber não colocar em prática, você não tem conhecimento nenhum. Então, se eu sei e não coloco em prática, eu não tenho conhecimento. De nada adianta também eu estudar as Sagradas Escrituras e não colocar em prática primeiro na minha vida. Tolo sou eu. Enganoso sou eu. Estou às vezes salvando muito e eu mesmo me perdendo. De nada adianta. Então, evangelho é isso, é decepção. Evangelho é frustração. Evangelho é eu abrir mão da minha vontade para fazer a vontade daquele que me chamou. Fazer a vontade daquele que me lavou, me santificou, me remiu. E que agora eu sou uma nova criatura e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos primeiramente saber a nossa posição no reino. Saber o nosso lugar no reino. Trabalhar em prol do reino. Saber que pessoas vão nos decepcionar. Pessoas vão nos trair. Pessoas vão nos machucar. Então não vale a pena. Vale a pena. Porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa não está neste mundo.
Tem gente que deslumbra a glória do ministério. Qual que é a glória do ministério? É chegar no cargo de líder de jovem, no líder dos varões, no líder das irmãs, é ser o pastor local, é ser pastor presidente. É a glória do ministério. Mas não perde uma noite de sono para orar. Não se fala nem mais de jejum hoje em dia para as pessoas. Jovens hoje em dia não sabem nem o que é jejuar. Meu pai! Jovem hoje em dia não sabe o que é oração. Porque o jovem hoje em dia acha que a oração é o seguinte. Irmão, isso não é oração não. Isso não é oração não. Nem numa sessão terapêutica com psicólogo tu chega desse jeito. Porque tu fala e tu vai dar espaço para ele falar também. Porque oração, irmãos, é tu sentar, é orar, é falar e também esperar Deus falar. Ou só você fala? Que relacionamento é esse? Só você fala. O pai não fala. O pai quer falar, aí o pai não fala. Aí tu não dá tempo pro pai falar no teu quarto, aí depois chega no culto começo, eu não quero ver essa palavra, mas tu não esperou teu pai falar para trazer uma outra coisa, para que o sabor do pão mude. Tá comendo só pão com ovo, pão com ovo, pão com ovo. Aí quer comer outro dia uma carnezinha e Deus não vai mudar, porque não está ouvindo Deus falar em casa. Não tem preocupação no ensino. Não quer ficar firmado no ensino, na palavra. Deus não vai mudar a mensagem. Deus não muda. Foi maná 40 anos até entrar na terra prometida. No dia que reclamou, Deus mandou cordoniza até sair, até sentir enjoado e sair cheiro pelas próprias narinas. Já que reclama tanto. As pessoas têm tratado o evangelho de qualquer maneira. Elas não querem se adaptar ao evangelho. Elas querem que o evangelho venha se adaptar a elas. Então, se essa parte não me serviu, eu não quero saber, eu deixo de lá. Eu quero saber dessa outra parte. Eu não quero saber do céu, eu quero provar o do bom e do melhor. É aqui, é agora. Glória a Jesus. Céu, deixa para depois. Então, Paulo sofreu essa dor. E olha quem era Paulo. Olha quem era Paulo. Não foi uma pessoa que chegou e pregou para ele, foi o próprio Cristo revelado. O próprio Cristo apareceu para ele. Aleluia. O próprio Senhor Jesus. E ele vai dizer aos Coríntios também que ele foi ensinado pelo próprio Senhor durante 14 anos. Pelo próprio Jesus. E mesmo assim ele foi abandonado. Foi apedrejado. Foi esbofeteado. Foi desprezado. A igreja de Corinto não aceitou. Ouviu os falsos apóstolos que vinham de Jerusalém. Falsos apóstolos. Falsos apóstolos. Porque pastor que é pastor, irmãos, não chega numa igreja apontando o pastor, defamando o pastor, sendo que ele não difamou coisa alguma. Homem de Deus que é homem de Deus sabe também até repreender se realmente ele está em falha. Mas hoje as pessoas só querem a glória do ministério. Hoje as pessoas fazem complô até para derrubar os verdadeiros pastores. Mas isso também é culpa nossa. Aleluia. Isso é culpa nossa, dos líderes, dos pastores. Sabe por quê? Porque nessa outra onda de filosofia, nós não devemos julgar. Não julgueis. Irmãos, não julgueis. Nós damos espaço para os falsos, nós damos espaço para os falsos falar. Nós damos espaço para os falsos falar e daqui a pouco os falsos nos tiram. Nos tiram. Porque o mal tem que ser cortado. Joio e trigo. É joio e trigo, me ajuda aí, né? Eu confundo essa parte. É joio e trigo. É o trigo que é ruim? É o joio. Eu confundo. O joio, ele cresce junto do trigo. Por falta de conhecimento, de estudo, a gente liga o joio junto com o falso. E são duas coisas completamente diferentes.
O joio a gente tem que deixar. O falso não. O falso não tem que deixar não. O joio até você deixa. Quem é o joio? É aquele crente que anda com a gente, que está no... Isso, trigo, desculpa. Que anda com a gente, que está no mesmo departamento, que às vezes chega e não quer nada com nada, irmão, mas só quer estar aqui, sentado, sem dar dor de cabeça, mas não tem uma vida transformada. Vive uma vida ímpia, sabe? Pecou hoje, aí fica com remorso. Não é arrependimento, é remorso. Aí vem aqui depois, aí já até chora, sabe as letras da harpa, sabe os hinos e tal. O falso não. Falso profeta, falso pastor, falso líder, ele quer entrar na glória do ministério. A essas pessoas, nós não podemos dar espaço de fala. Porque senão, já viu? Uma laranja podre vai apodrecer todo. Eles ganham força e tira os verdadeiros. Tira. Olha o versículo 14, Paulo diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha o conselho no versículo 15. Tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Em outras traduções, Paulo fala: afasta-te. Afasta-te desse cabra ruim, porque esse aí não se converteu. E ainda me causou muitos problemas. Será que nós estamos, como líderes, em vez de somar, estamos causando problemas? Em vez de ajuntar, estamos espalhando? Em vez de fruto do Espírito Santo, em vez de dom do Espírito Santo, estamos com obras da carne? Tem muitos assim, irmãos. Tem muitos com cara de bom pastor, de bom líder. Mas se eu fosse um líder, sabe, irmã Dani, nessas irmãs eu fazia diferente. Porque tem umas ideias assim. Ideia o quê, irmão? O que mantém um líder de pé, primeiramente, é uma liderança forte. Começa pela liderança. E como que sabemos que tem uma liderança forte? É no culto como esse. Porque o culto de domingo é muito cheio, né? Mas eu não gosto de receber, eu quero também receber parabéns nas festividades. Quero receber minha lembrancinha nas festividades. Quero ser elogiado por esse pastor. Ô, irmão Francisco, que festa maravilhosa. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço. Mas não sabe que a irmãzinha enfrentou durante meses para que a festa saísse. Fácil. Paulo sentiu essa dor. Paulo ajudou tantas pessoas. E no dia do seu julgamento, somente Lucas permaneceu com ele. Só Lucas permaneceu com ele até o fim. Que nós possamos ser como Lucas. Que nós vamos permanecer até o fim com os nossos líderes. Permanecer até o fim com o nosso ministério, somando, ajudando aqueles que precisam ser ajudados. Em vez de querer usurpar poder, em vez de querer derrubar pastor, em vez de querer derrubar a posição do líder, só porque tu tem uma ideia, apresente a ideia para o líder, ajude, talvez a tua ideia ajudará mais. Ajude, apresente. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muitos líderes caindo. Tem muitos líderes que não estão sendo abraçados pelos seus liderados. Traidores. Traição. As pessoas ouvem todo mundo lá fora. Ouvem todos a quantos em YouTube, em TikTok, em Facebook. Mas não ouve o pastor da sua igreja. O anjo da igreja. Que está ali com você. Que no primeiro aperto tu não vai chamar o pastor de YouTube para vir fazer uma visita na tua casa, não.
Você vai chamar o pastor local. E um pastor local, quando ele é homem de Deus, ele vai. Se tu chamar de madrugada, ele vai. Eita. E daqui a pouco, estou virando as costas pro meu pastor. E daqui a pouco, Satanás levanta, joga uma setinha. Tu prega bem. Tu devia estar lá. Olha quantas ideias você tem para fazer o ministério crescer. Para ganhar alma. Você tem ideia dali, ideia da acolá. Você pode fazer aquilo acolá. Teu pastor nem te escuta. Mas às vezes Deus já falou para ele que as ideias não provêm do Espírito Santo. As ideias provêm do maligno. Sabe por quê, irmãos? Porque quem dá crescimento é Deus. Uns plantam, como os pastores mais antigos, eles plantaram. Vamos olhar para o nosso ministério Ademina. Quem plantou foi o pastor José Martins. Quem regou são os pastores atuais. Eles estão regando, continuam regando. Mas quem está dando crescimento? Glória! Quem está dando crescimento é Cristo, irmãos. Não é o meu jeitinho de evangelizar, não é as minhas ideias. Eu tenho uma ideia boa, uma ideia ali melhor para... vamos fazer um negocinho para atrair pessoa. Não, irmão, quem dá crescimento é Cristo. Você pode até fazer ideia. Pode até fazer, faça um pouquinho, de vez em quando é bom. Mas ore, apresente primeiro a Deus, depois apresente ao teu pastor. Respeite a hierarquia. As pessoas não respeitam. As pessoas não são mais submissas às autoridades. Nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Romanos capítulo 13. Não é só autoridade lá fora não, irmãos. Nós não pertencemos lá para fora mais não. Nós temos autoridades eclesiásticas. E a essa devemos submissão. Devemos respeito. Devemos honra. E é por isso que muitos têm caído na fé. Porque não cumprem princípios bíblicos. Não cumprem princípios bíblicos. Tem pastores nossos que estão sabendo o que é a dor do abandono. O que é a dor da traição. Tem pastores nossos que estão sendo acusados. Tem pastores nossos que às vezes não ganham uma alma durante o ano para levar no batismo e se sente um pastor fracassado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E para nós líderes, nós deveríamos fazer mais culto só para pastores. Nós deveríamos fazer uma roda só de pastores. Tem muitos pastores se matando. Tem muitos pastores se suicidando. E nós estamos dizendo que esses cristãos acabou Deus na vida deles. Mas não é, irmãos. Pastor não deixou de ser ovelha. Pastor também precisa ser assistido. Pastor precisa ser ouvido. Pastor precisa ser abraçado. Pastor precisa de ombro para chorar. Pastor precisa de alguém de confiança que não vai enfiar a faca nas costas e querer tirar ele e dizer que ele é fraco. Porque, irmão, se a palavra está sendo pregada do jeito que ela é, e se não tem ninguém aceitando Jesus, esta palavra será de palavra de condenação para essa pessoa. Então nós não somos fracassados. Não é pastor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Tem pessoas que estão colocando Jesus só no coração. E como é que coloca no coração? Venha como está e permaneça como está. Jesus te ama. Uhul! Não, irmãos. Se tu não se converter, se tu não se arrepender, tu vai para o inferno. Evangelho é isso. Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna. Não foi para nos tirar e nos colocar como cabeça nesse mundo. Não foi para nos dar melhor faculdade. Não foi para nos dar melhor casa. Não foi para nos dar status. Ele não me chamou só para ser pastor. Ele não me chamou só para ser diácono. Ele não me chamou só para ser líder. Ele me chamou para me tirar do fogo eterno. Glória a Deus.
Nós não podemos nos acovardar porque não tem uma alma sendo rendida e dizendo: eu não gostei dessa mensagem. Se tu não gostou, o problema é teu. Essa é a verdade, irmãos. A palavra não sou eu que tenho que moldar a palavra, não. Eu tenho que mudar. Eu tenho que me moldar para ela. A porta é estreita, irmãos. Se eu não deixar a velha vida, a velha bagagem, eu não vou passar pela porta. Coisa ruim, irmãos. Coisa ruim é quando muitos já se apostadores a tal ponto que não conseguem mais enxergar o valor do reino. Então Deus me chamou aqui primeiramente para falar para a igreja. Evangelho é sofrimento, irmãos. Porque dói nós abandonar nossas vontades. É ou não é? Irmão, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Essa é a verdade. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Alguém vai comer uma comida estragada? Pecado é bom. É bom. Renunciar dói mais ainda. E as pessoas não querem renunciar. Elas querem vir como está e permanecer como está. Evangelho é renúncia. Evangelho dói. Evangelho machuca, mas Evangelho nos torna homens e mulheres aptos para herdar o reino de Deus. Porque Deus não chamou covardes. Deus não chamou covardes. Há momentos que nós nos deparamos em querer abandonar, mas há momentos que Deus vai chegar com palavras assim. Palavras que nos confrontam a mudar de vida. E Deus me chamou para falar para os líderes dessa igreja: não vamos nos acovardar diante de uma sociedade corrupta, caída, que querem que o evangelho se amolde a elas. Não, jamais. Nós não podemos nos acovardar. Da mesma forma que nós tínhamos ousadia para estar lá fora, temos que ter ousadia para pregar o verdadeiro evangelho para fora. E assim eu agradeço a minha oportunidade, meus filhos, em nome de Jesus.